Hoje você abriu sua página inicial no YouTube e viu vários vídeos pipocando, falando desse novo aumento na taxa Selic, mas nesse vídeo aqui eu queria trazer uma proposta um pouco diferente, mostrando os impactos reais, de fato, que esse aumento tem tanto numa empresa quanto na vida de um cidadão comum que quer comprar um imóvel, por exemplo. Então, como diz outro colega aqui do YouTube, sem enrolação, já vamos para o tema do vídeo. A Selic subiu e você e eu com isso. Eu gosto sempre de começar com essa frase aqui, que não tem nada mais Brasil do que ela, né? Que diz o seguinte: a única certeza que temos é de que hoje estamos melhor do que na semana que vem. Existem outras frases também que representam bem o Brasil, né? Que uma, por exemplo, que é no Brasil até o passado é incerto. Isso tudo dentro desse contexto de que, por exemplo, no início de 2024, havia uma previsão que ao final do ano, início desse ano de 2025, a gente estaria com uma Selic na ordem de 9%. E aqui estamos nós, já em março de 2025, com a Selic rumando para 15%. Mas aqui nesse vídeo, então, a proposta é mostrar o impacto real desse aumento na Selic, tanto para empresas, que aqui no caso vai ser representado para a gente pela Magazine Luiza, quanto para o cidadão comum, que esteja pensando eventualmente em adquirir um imóvel. Então vamos ter essas duas abordagens aqui no vídeo. Começando aqui pela Magazine Luiza, se a gente pegasse ali em 2021, uma ação da Magazine Luiza estava valendo mais de R$240. E hoje, a título de comparação, ela está valendo pouco mais de R$10. Então aqui a gente já pode perceber essa desvalorização gigantesca. E o que acontece? Voltando aqui para 2021, quando a ação estava valendo R$240. Um dos elementos que forma o preço de uma ação é justamente a capacidade da empresa de entregar lucros recorrentes. Então, se uma empresa está dando muito resultado, está reportando bastante lucro, a tendência, salvo outros ruídos, é que a ação se valorize bastante. E esse era o caso da Magazine Luiza, que a gente pode até ver aqui numa reportagem lá da época de 2021, que falava o seguinte: o lucro da Magalu cresce 30% no quarto trimestre de 2020 e chega a 219 milhões. E aqui a gente tem até um comentário lá do CEO da época, né? Nem sei se ele continua, se ele permanece como CEO da Magazine Luiza, que ele dizia o seguinte: os resultados de 2020 demonstram a maturidade do nosso modelo multicanal, declarou Frederico Trajano, que diz o seguinte também: plantamos várias sementes ao longo do ano, elas nos permitirão avançar aceleradamente em nossa estratégia de ecossistema, com a expansão de nossa plataforma em novos mercados ao longo de 2021. Então hoje, né, já com um certo distanciamento de tempo, a gente percebe o quanto que esse otimismo acabou envelhecendo mal. Mas vamos dar sequência aqui, que eu queria chamar a atenção para o seguinte: se a gente pegar lá em 2021, que é o que a gente está tratando aqui a princípio, a gente pode perceber aqui que 2021 iniciou com uma taxa Selic de 2%. E aqui, nesse primeiro semestre, ela finalizou ali em 4,25%. Então, se a gente fosse pegar aqui uma Selic média, seria razoável a gente imaginar que naquele primeiro semestre de 2021 a gente estava com uma Selic média na casa de 3%. E essa informação é importante, que vai nos ajudar a explicar bastante coisa que aconteceu na sequência com a própria Magazine Luiza. Essa aqui, inclusive, quando a gente pega um resultado lá da época, lá de 2021, que a gente tinha esse cenário de uma Selic baixa, quando a gente vê aqui o resultado, a gente pode ver que, primeiro, que ela reportou lucro. Então aqui a gente tinha um lucro de 258 milhões, só que eu queria chamar a atenção aqui para essa linha em específico, que é a linha de despesas financeiras. Então a gente percebe que aqui havia uma despesa financeira na ordem de 181 milhões. E aqui, a título de curiosidade, né, fazendo uma conta aqui de padaria, essa despesa aqui de 181 milhões, ela representa aqui um pouco mais de 2,4% da receita líquida de vendas. Então, de tudo que a empresa vendeu, de tudo que ela arrecadou, 2,4% teria que ser dedicado a despesas financeiras. E o que isso tem a ver aqui para o nosso caso aqui, envolvendo a Selic e tudo mais? Porque quando a gente vai ver o perfil dessas dívidas, né, que compõem essa linha de despesa financeira, a gente pode perceber que praticamente tudo aqui é vinculado
ao CDI. E aí, caso alguém não saiba, né, até para trazer todo mundo aqui para a mesma página, a relação Selic e CDI é a seguinte: o CDI ele é igual a Selic menos 0,1% ou 1/10, como queira. Então, se a gente tem uma Selic hoje em 14,25, o nosso CDI vai ser de 14,15%. Então o CDI ele é vinculado à Selic e vai estar sempre acompanhando ela nessa proporção de menos 1/10. Então beleza, vimos aqui o resultado de 2021, que a Magazine Luiza reportou um lucro e tinha uma despesa financeira ali na ordem de 2% de tudo que ela arrecadava enquanto receita de vendas, né? Agora, se a gente passasse aqui para 2023, por exemplo, que a gente tinha, como vocês podem ver aqui na tela, em 2023 a gente tinha uma Selic mais ou menos no patamar que a gente tem hoje. Aqui vocês podem ver que estava na casa ali de 13,75%. Então aqui a gente já vai poder reparar numa grande diferença que teve entre 2021 e 2023. É importante a gente fazer esse recorte aqui antes da gente chegar no momento atual de 2025. Então, com uma Selic de 13%, o resultado da Magazine Luiza em 2023 já teve uma diferença aqui considerável. Então, se a gente abrir aqui a demonstração de resultado do exercício, a gente pode ver aqui que nessa linha de despesas financeiras ela já saltou para a ordem de 1,8 bilhão. Então lembra que era 180 milhões antes, em 2021, agora ela está 1,8 bilhão. Isso aqui já passa a representar, em relação aqui à receita líquida, aqui já passa a representar cerca de 9%. Então 9% de tudo que a empresa recebe enquanto vendas já teria que ser dedicado a despesas financeiras. E percebam que a linha de despesa financeira em si, ela aqui já é quase 10 vezes do que era em 2021. E aqui, quando a gente vai ver a composição aqui desses empréstimos que estão ali dentro desse guarda-chuva de despesas financeiras, a gente pode ver a proporção que os juros representam nessa linha, né, de despesas. Então olha aqui, a gente teve, como eu mostrei no slide anterior, a gente teve de fato uma despesa financeira de 1,8 bilhões, mas olha aqui, referente a juros, por exemplo, referente a juros, essas duas linhas de juros aqui, só que nessas duas linhas a gente já tem quase 1 bilhão, né? Então quase metade aqui do total de despesas financeiras é só referente a juros. Então percebe o impacto que tem um aumento na taxa Selic no resultado de uma empresa? Vamos imaginar o seguinte, na verdade, a gente tinha um cenário em 2021 em que a Magazine Luiza, por exemplo, pode ter pego empréstimo para financiar alguma expansão, mas aquele empréstimo ele estava vinculado a uma taxa de média de 3%, como a gente viu. Em 2023, ela já tinha saltado para 13,25%, 13,75%. Isso tudo, né? E além de outras operações que a empresa fez, refletiu nesse aumento aqui de quase 10 vezes mais só dessa linha de despesa financeira. Inevitavelmente isso acaba refletindo em um prejuízo também, isso ajuda a refletir em um prejuízo que a empresa reportou naquele período. E agora, quando a gente pega, então, trazendo agora para o período presente, quando a gente pega o último resultado publicado pela Magazine Luiza, que agora a gente já está a gente continua, né, nesse patamar muito alto de taxa Selic, a gente pode perceber que a linha aqui da despesa financeira ela continua, digamos assim, na mesma ordem de grandeza. Então vocês podem ver aqui que para 2024, né, que é o último relatório que ela tem publicado até então, até a data que eu estou gravando esse vídeo, agora em março de 2025, então veja, a linha de despesa financeira ainda segue naquele mesmo patamar, representando aí 1,4 bilhão só de despesa financeira. Então ela segue essa tendência e por mais que a empresa ela seja forçada a fazer várias estratégias de remodelar o perfil da dívida, ainda assim é bastante complicado. Então vocês podem ver que se a gente for pegar de 2023 para cá, já são 2 anos com esse patamar de dívida muito elevado.
E aí vem a questão: até quando uma empresa, mesmo desse porte, ela consegue suportar uma taxa Selic tão alta como essa que a gente está vendo? Porque veja o seguinte, nesse gráfico aqui fica melhor da gente entender, que é o seguinte: a gente tem aqui a taxa Selic, né, nessa curva azul, e a gente tem a média nesses últimos 3 anos. Então, pegando lá desde 2022, a gente está com uma Selic média na ordem de 12,38%. E as projeções, assim como a gente teve esse novo aumento recente, as projeções elas são de novos aumentos. E não só isso, vai ter o aumento, e esse aumento ele vai se manter para vários períodos seguintes. Então, essa média aqui de 12,38%, a tendência é justamente ela aumentar ainda mais. Então, será que uma empresa que termo que a gente usa, será que uma empresa que se alavancou lá atrás a uma taxa de 3%, ela vai suportar os próximos 5, 7 anos a uma taxa agora média de 13%? Esse é um dos fatores que acaba empurrando várias dessas empresas para uma eventual recuperação judicial. Eu não sei se vai ser o caso da Magazine Luiza, ou eventualmente até de uma outra empresa do setor de varejo, né, que tem também essas mesmas particularidades, mas esse é um cenário, digamos assim, plausível no futuro até razoavelmente próximo. Enfim, vão ser cenas aí dos próximos capítulos, né? Então, mais uma recuperação judicial, ela já está ali no horizonte para várias dessas empresas. Beleza? Então, aqui a gente pode ver o impacto de um aumento da taxa Selic diretamente no resultado, aqui no caso da Magazine Luiza, e que da mesma forma vai impactar tantas outras empresas que também, de certa forma, se alavancaram, mas a uma taxa muito menor, há 4, 5 anos atrás. Beleza? E dando sequência aqui, agora vamos falar do impacto de uma taxa Selic para o cidadão. Aqui a gente pode começar fazendo uma separação, primeiro falando de quem tem um financiamento imobiliário. Vamos começar por esse grupo de pessoas. Aqui é importante a gente compartilhar essa reportagem aqui do UOL, que ela diz o seguinte: que a inadimplência faz leilão de imóveis quintuplicar em 2 anos. Então ele começa falando: a inadimplência do consumidor fez o número de imóveis em leilões quintuplicar em 2 anos. No ano passado, que aqui ele se refere, essa reportagem é do final do ano passado, então no ano passado ele se refere a 2023. O número é de 26 mil e de apenas 9 mil em 2022. Aí aqui é importante um comentário do CEO da plataforma que realiza esses leilões da Caixa, né, que é o principal veículo que faz esse tipo de operação, e ele diz o seguinte, que vai ser importante aqui para a nossa análise. Aí ele fala: não são os imóveis financiados em 2020 e 2022, ou seja, os imóveis leiloados recentemente. Agora em 2024, por exemplo, ele está falando que não são imóveis que foram financiados em 2020 ou 2022. Ele segue dizendo o seguinte: o imóvel em leilão, em geral, é aquele financiado de 2021 para trás, talvez até 15 anos atrás, afirma o especialista. O especialista diz que o mercado de leilões de imóveis, no geral, cresceu 23% em 2024 e deve crescer mais 15% no ano que vem, esse ano agora que nós estamos, com o avanço da inadimplência e o aumento na taxa de juros. Então, infelizmente, essa é uma tendência que parece que vai se confirmar. Porque o que acontece? Uma pessoa lá em 2021, que ela adquiriu um financiamento para adquirir um imóvel, né, uma casa própria, ela adquiriu na condição de uma taxa Selic abaixo de 10%, vamos colocar assim, né? Não vou nem para o cenário mais otimista, que seria alguém que pegou a uma taxa de 3%, a uma Selic 3% na época. Vamos imaginar ali abaixo de 10%. Nos anos seguintes, né, a tendência foi só, que a gente viu, foram só aumentos nessa taxa. Então você contrata a determinada parcela e ela vai reajustando conforme a Selic. Isso acaba dificultando bastante para essas pessoas poderem honrar com esse compromisso e, infelizmente, isso acaba empurrando muitas dessas pessoas para a inadimplência e, no final da ponta, né, desse processo, acaba que os imóveis vêm a leilão. E a gente pôde ver aqui na reportagem que quintuplicou, né, nos últimos anos, imóveis nessa situação. E aqui o próprio CEO reforça que um dos motivos é justamente esse aumento na taxa de juros que a gente está presenciando, que ela segue aumentando. Agora, vamos falar um pouco agora de quem da outra ponta do processo. A gente falou de quem adquiriu um financiamento para comprar, agora vamos falar da outra ponta, que é quem quer vender um imóvel. Então, quem quer vender um imóvel, como é que está sendo o impacto desse aumento na taxa Selic para essa pessoa? Então eu vou trazer aqui
para vocês um comentário aqui de um grupo de condomínio em determinado edifício, e aqui contextualizando, existe um proprietário que está com uma certa dificuldade de vender o próprio imóvel. Aí ele diz o seguinte, que ele comprou o imóvel por R$400 mil, aí aqui em cima ele já fala, há 8 anos atrás, e ele fala que se esse imóvel tivesse sido corrigido pela taxa Selic, de 8 anos para cá, ele valeria R$854 mil. O que ele está querendo dizer aqui? Ele comprou 8 anos atrás por 400 mil. Se ele tivesse deixado esse dinheiro no investimento conservador, rendendo 100% do CDI, 100% uma Selic, que elas estão ali bem próximas, hoje ele teria o equivalente a 854 mil reais. Aí ele segue dizendo o seguinte, estou pedindo 600 mil reais, ou seja, 30% a menos do que se ele tivesse deixado na Selic. E como eu falei, ele está tendo bastante dificuldade para vender o imóvel, né? Já tem um bom tempo que esse imóvel está à disposição para venda, e mesmo com esse desconto, né, que ele tem oferecido, ainda assim ele não está conseguindo fechar negócio. E aqui nessa outra mensagem, ele reconhece justamente essa dificuldade em relação aos juros, né? Então ele diz o seguinte, acho que os juros estão atrapalhando um pouco as vendas, eles estão muito altos. Isso faz cair o preço do metro quadrado. Aí é interessante, né, a honestidade dele, que ele diz até o seguinte, quem tiver esperança de que os juros vão cair, talvez seja melhor esperar um pouco para vender. E dentro desse cenário, a gente tem a seguinte questão, né? Então, será que para alguém isso se torna uma oportunidade? E aí fica aquela questão. Existe um grupo de pessoas, poucos entre nós, né? Não estou incluído nesse grupo, por exemplo, que são pessoas que, seja pela venda de um imóvel, seja por economias, seja por uma rescisão de contrato de trabalho, essas pessoas já têm um grande volume de dinheiro, digamos assim, caixa à disposição. Então, por que seria uma oportunidade? Se eu estivesse numa situação dessa e quisesse comprar um imóvel, a gente viu aqui que tem um proprietário que já reduziu 30% do valor do imóvel que ele julga valer, né, digamos assim. Então, se você está numa situação que você já tem um bom volume de dinheiro, vamos supor que eu quisesse comprar um determinado imóvel, você poderia oferecer metade do valor, vai que cola. Já que a gente sabe que existe a dificuldade, tanto para quem quer comprar e uma dificuldade muito grande para quem quer vender, que não está conseguindo vender, então você poderia oferecer metade do preço, porque é o seguinte, hoje a gente tem uns juros muito altos. Então as pessoas têm dificuldade para o financiamento. Então o financiamento ele acaba sendo, digamos assim, inviável. À medida que os juros forem caindo, a demanda por imóveis ela vai aumentar. Se ficar mais fácil o financiamento, as pessoas vão passar a comprar imóveis com mais facilidade. Então a tendência é que o preço dos imóveis ele dê um salto. Então existe aí para quem quer comprar um imóvel, existe uma crença de que eu vou comprar quando os juros abaixarem. Mas quando os juros abaixarem, o valor dos imóveis vai corrigir para cima. Então, o dinheiro que você eventualmente tem hoje, ele não vai ser o suficiente para adquirir esse mesmo imóvel quando os juros abaixarem, porque vai ter esse aumento de demanda que eu expliquei agora há pouco. Mas se você hoje, né, voltando aqui ao exemplo, se você hoje está naquele grupo, um grupo bem restrito, né, digamos assim, né, você tem as pessoas que querem comprar um imóvel e aqui você tem um grupo de pessoas que não só querem comprar o imóvel, mas essas pessoas aqui, elas têm dinheiro em caixa. Então, se você está nessa situação, você pode barganhar com esse dinheiro que você tem hoje, porque você, como eu já disse, você está vendo que na outra ponta as pessoas estão tendo bastante dificuldade de vender o imóvel. E se você segurar esse dinheiro para esperar uma condição futura, se os juros vierem a baixar, talvez com esse dinheiro que você tem hoje você não consiga essas tantas boas oportunidades de negócio que você pode ter hoje. E então, pessoal, compartilhei com vocês como esses aumentos na Selic, eles impactam de fato no resultado de uma empresa e no dia a dia de um cidadão que quer comprar um imóvel, por exemplo. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês estão numa situação dessa, se vocês entraram num financiamento há 5 anos atrás e hoje estão tendo dificuldade com ele, se vocês pretendem entrar num financiamento agora, se vocês estão naquele grupo seleto que tem algum dinheiro já razoável e podem barganhar na compra de um imóvel hoje. Enfim, deixe a sua opinião aqui nos comentários e considere se inscrever no canal.